As pessoas sempre perguntam muito, né, sobre, o meu é administrativo ou o meu é um judicial, né? Primeiro, eu vou abordar uma questão que muita gente me vê enchendo o saco nos comentários, que é a questão do uso da palavra processo. Aí tem lá o Daniel Tadoni perturbando as pessoas para, quando por via administrativa, não usar a palavra processo, né? Então o Daniel ela fala, pelo amor de Deus, não diga processo, diga procedimento, diga trâmite. E por que o Daniel é tão chato? Por que eu sou tão chato com isso? Porque é o seguinte, é óbvio que tudo é um processo na vida. Qualquer atividade humana é um processo. Eu brinco e digo, fazer xixi é um processo. Você tem que levantar, tem que abaixar as calças e o resto cada um faz da forma como está acostumado. É um processo, são etapas em que a pessoa tem que pôr em movimento alguma coisa para que ela possa chegar ao seu objetivo. Então, eu fui fazer o meu cappuccino, então eu peguei a cápsula, que eu sou capitalista opressor, eu uso cápsula para poluir o mundo. Eu pus a cápsula do leite, aí eu peguei do café, não sei o que, tal, peguei a xícara, pus um pouquinho de adoçante e tal. Então, isso tudo é um processo. Qualquer atividade humana é um processo, tá? Mas por que eu encho tanto saco para não usar a palavra processo? Porque é o seguinte, primeiro de tudo é porque em italiano nunca se usa a palavra processo para falar de trâmites administrativos. Na língua italiana, não que o italiano não vai entender, o italiano entende, só que não é uma coisa natural da língua italiana para trâmites administrativos usar a palavra processo. Então, o italiano você vai usar iter administrativo, você vai usar prática administrativa, procedimento administrativo e uma série de outras palavras para denotar, para fazer entender que aquilo é um procedimento, é uma sequência de atos da administração pública ou eventualmente até em entidades privadas, mas não foi o caso, e não se usa a palavra processo. Então, quando você diz para o italiano, il mio processo, a pessoa entende, mas é estranho. Tá? Não é uma coisa. Dentro de um consulado, ninguém diz il processo della famiglia Bortolotto. Tá? Ninguém diz isso. As pessoas dizem prática, il procedimento, l'iter, l'istruttoria e uma série de outros vocábulos para determinadas situações. Então, ninguém está cometendo um erro gramatical ou ortográfico ou léxico ou de qualquer natureza ao usar a palavra processo. Não é a minha questão, não é um fato de erro ou não. É de conveniência. Primeiro, já expus as razões aqui que não é adequado usar a palavra processo, porque em italiano, para a mesma situação, não se usa processo. Tá? Então, eu prefiro falar sobre trâmite. O Alessandro Belluomini é um italiano, mora na Itália, está corroborando o que eu acabei de dizer, certo? Então, não é conveniente, quando nós falamos de via administrativa da cidadania, usar a palavra processo, e muito menos traduzi-la diretamente para processo em italiano, soa mal. Tá? Então, essa é a primeira inconveniência do uso da palavra processo. Tá? Qual é a segunda inconveniência? Essa é uma inconveniência mais subjetiva. Ela é mais semântica, é uma coisa meio psicológica, né? Que é o seguinte, quando nós usamos a palavra processo, quando nós falamos de documentos, quando nós falamos de pleitear algo, quando nós usamos a palavra processo, nós estamos dando para a entidade a qual nós nos dirigimos um poder de decidir sim ou não. Como se fosse um ato discricionário, ou seja, um ato de dizer sim ou não baseado em situações que não são objetivas. Quando nós falamos de reconhecimento da cidadania por via administrativa, nós
estamos falando de um direito líquido e certo, de uma situação que já existe, que será apenas verificada documentalmente. É óbvio que as pessoas têm requisitos do ponto de vista da transmissão da cidadania a serem cumpridos, mas estando esses requisitos ali presentes, o indeferimento é muito difícil, ou seja, não é uma questão de achar correto ou incorreto, é só, estando ali todas as condições naquele cidadão para que ele tenha recebido ao nascer a cidadania, não há como negá-la. A atribuição da cidadania já ocorreu. É apenas uma verificação documental. É por isso que eu convido a todos de, quando falamos da cidadania por via administrativa, seja num comune na Itália, ou seja num consulado fora da Itália, de falar trâmite, de falar procedimento, tá? Iter, que é uma palavra que se usa em italiano, em português não é usada, tá? E evitar a palavra processo. Então, é óbvio que eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu gostaria em tantas coisas, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas essa é o que eu tinha a dizer novamente sobre o uso da palavra processo.